O pessoal que está entrando agora, tá? Estou pedindo desculpa, pessoal, que a nossa transmissão para o YouTube não entrou. A gente não sabe por que ali. Ele estava contando o reloginho, mas o vídeo não aparecia. Então a gente resolveu passar o link aqui para vocês mesmo e a gente fazer o nosso papo por aqui para não ter problema de eu perder essa oportunidade de falar com essas feras que a gente tem aqui, tá? Temos com 17 pessoas aqui na sala, né? Então acho que já temos o nosso quórum aumentando. E eu acho que o pessoal que está lá no YouTube, a gente está tentando trazer para cá, né? Tibério, acho que você está no mudo. Desculpa, não, estou vendo já 19 pessoas, eu acho que era a quantidade de mais ou menos que a gente tinha lá, né? 21 ou 22, que eu me lembro, né? Então, acredito que daí acho que a gente já pode começar aí. O que você acha? Não, tranquilo. Vamos começar, gente. Então, assim, quero primeiro pedir desculpa a todo mundo, né, por essa falha ali. Realmente o YouTube não entrou aqui, não sei porquê, vamos entender isso depois, mas não vamos perder o mérito desse trabalho, né? Então, que tem muita gente boa reunida, tá? Queria dar boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui à nossa mesa redonda digital sobre tecnologia e inovação na área dos transportes. Sou Vinícius Nicolau, sou conselheiro do Knowledge Hub. Hoje eu vou ter o prazer de conduzir esse papo com grandes feras da área, tá? Para me ajudar nessa missão, Tibério Pereira, meu colega de conselho, fundador da Via Safety, um profissional com mais de 30 anos de experiência na área de transporte, logística e segurança, saúde e meio ambiente. Então, acho que vai ser um papo muito legal, enriquecedor. Já tive oportunidade de bater um papo com o Tibério antes, então, juntando outras 3 mentes brilhantes, tenho certeza que a gente vai sair daqui com uma bagagem muito grande, tá? Tibério, te passo a palavra para você fazer uma introduçãozinha aí, depois a gente apresenta os nossos convidados, né? Perfeito, Vinícius. Obrigado. Bom, boa noite aí a todos os colegas aí que estão conosco, né, participando, assistindo e interagindo aqui com a gente. Eu só queria, né, Vinícius, nesse início, falar um pouco aí do Knowledge Hub, na realidade, para que o pessoal entenda o contexto onde a gente atua como conselheiro. Tudo começou através dos professores Fernando e Ana Paula Arbache, que tinham um contato muito forte, né, uma parceria com o pessoal do MIT lá nos Estados Unidos, e que acabou que vários colegas nossos, né, fizeram cursos, né, na área de profissionalizante lá do MIT, e essas pessoas, quando retornaram ao Brasil, a gente acabou formando um grupo aqui no WhatsApp, e a coisa foi crescendo. Hoje esse grupo já tem mais de 500 profissionais, executivos, especialistas aí da área de tecnologia, de inovação, e então, a gente resolveu formar no ano passado um conselho e passou-se a denominar essa comunidade como Knowledge Hub. E, obviamente, essa comunidade ela tem o objetivo, né, de contribuir com o país no tocante às questões de inovação e tecnologia, mover o ponteiro, como o Vinícius costuma sempre falar, ou seja, contribuir para aumentar a cultura de inovação no nosso país. E através de ações como essas que a gente está fazendo aqui, e outras, né, que a gente tem desenvolvido lá no Knowledge Hub, a gente tem procurado trazer, né, personalidades, pessoas aí que conhecem bastante, que são referências, né, na área no nosso país, para que a gente possa tornar isso de forma mais ampla e de conhecimento e que a gente consiga evoluir. Essa visão inicial, Vinícius, depois, como você falou, a gente vai conversando, batendo papo aí com os nossos convidados, mas daí devolvo para que você possa dar sequência aí nas apresentações. Não, tranquilo. Então, já estamos com sala cheia aqui, acho que 23 pessoas nesse momento, né, um quórum bom para a gente. Então, vou apresentar nossos convidados para a gente dar logo início à nossa mesa redonda digital, né?
para esse papo de alto nível, temos 3 convidados que são referência no cenário nacional e internacional na área de transportes. Temos aqui Alexandre Fagundes, engenheiro eletricista, especialista em telemetria e soluções B2B, com ampla experiência no mercado latino-americano e foco em tecnologias embarcadas para grandes contas. Temos também Gustavo Horta, fundador da MaxTrack, empreendedor em Endeavor, responsável por inovação e novos produtos, com visão estratégica sobre o futuro da tecnologia no transporte. E, para encerrar aqui esse nosso trio, temos Cristiano Tanganelli, cofundador da Brasil Risk, com 25 anos de experiência em gerenciamento de riscos, focado em soluções práticas e inovadoras para problemas do setor. Então, preparem-se aí para uma troca muito rica, cheia de insights práticos, provocações e, claro, muito conhecimento, né? Então, vou começar aqui com nosso primeiro bloco, né, para dar início a essas conversas. Gostaria de começar abordando um tema crucial, que é a parte de segurança na área dos transportes, né? Vou chamar aqui primeiro para esse bate-papo, né, o Alexandre. A Powerfleet é referência em soluções de monitoramento embarcado. Então, queria entender um pouco como as soluções de monitoramento embarcados oferecidas pela Powerfleet ajudam na antecipação e prevenção de acidentes nas estradas. Queria que você explorasse ali como a telemetria e outros recursos contribuem nesse sentido. Então, Alexandre, começa se apresentando e aí fala um pouquinho desse assunto tão importante aí para a gente, né? Tá bom. Bom dia, boa noite, né? Eu sou Alexandre Fagundes. O Vinícius já falou, né? Sou engenheiro. Eu trabalho com telemetria já... Agora tá confissão de idade, né? Desde 2006, tá? E tenho visto, assim, a coisa evoluindo de uma forma bastante interessante, né, nos últimos anos. Eu vim da Mix Telematics, que agora se fundiu com a Powerfleet, né? A Mix é uma das pioneiras do segmento. Só para vocês terem ideia, quando a empresa começou, não existia GPS nem celular. Então, as coisas eram todas feitas de uma forma bastante manual, né? À medida que os anos foram passando, a telemetria foi avançando, foi pegando mais informações, os veículos foram ficando mais inteligentes, veio o barramento CAN e começou a trazer um monte de informações, e com isso a gente começa a ter uma interface mais rica de dados para poder trabalhar o viés da segurança com os nossos clientes. Especialmente, eu diria que desde 2006, né, para frente, quando a CAN começou a realmente pegar e vir em todos os veículos, foi quando a gente começou a ter a solução avançando de uma forma mais rápida, né? E trazendo mais impacto. Então, o que começou a acontecer? Umas soluções que eram utilizadas apenas pelas empresas focadas mais na parte de oil and gas, né? Que eram as focadas em segurança, começaram a migrar também para outros verticais e outros segmentos. Então, hoje a gente vê muita utilização dentro da parte de transporte de passageiros, começou a entrar outras verticais que não tinham no seu DNA essa preocupação tão grande com a segurança. A gente tem visto também as seguradoras todas falando, né, que hoje o que se paga de prêmio de seguro para acidente começou a aumentar em comparação com o que se paga para o roubo, né? Então, a questão do roubo começou a perder um pouco da expressão, e a questão do acidente mais importante. Fala, Cristiano. Só reforçando aí, cara, você tem razão, hoje, na média, é 60-40, né? Então, se foca muito na questão do roubo, né? Exige muita ferramenta de gerenciamento de risco, um custo muito alto para o transportador e para a indústria, mas 60% do prejuízo hoje do pagamento de indenizações das seguradoras é relacionado ao acidente. Então, é uma ferramenta fundamental para o nosso negócio, né? E aí, o que aconteceu? O último impacto mais forte é a questão da inteligência artificial. Então, sistemas de videotelemetria, né, que antes a gente até tinha um que outro cliente usava, mas era uma coisa que trazia pouco valor. Quando a inteligência artificial entrou dentro da cabine, mudou tudo, porque de repente o valor que a gente entrega é muito maior. Existe também um risco, que é um verdadeiro
vício, né, das pessoas, que é o celular, né? As pessoas falando no celular, passando texto e tal. Isso se tornou um risco tremendo dentro das operações. E aí, de repente, a câmera consegue identificar que a pessoa está falando no celular, identifica que ela está dando sinais de fadiga, identifica que ela não está usando o cinto, consegue ver que ela não está dirigindo de forma arriscada, né? Está trocando de faixa, não está, enfim. E agora a gente está vendo isso evoluindo de uma forma muito, muito rápida. Então, já está se falando em conseguir identificar se uma pessoa está usando uma arma dentro de um ônibus, a gente consegue falar em identificar se tem um buraco na pista, se o sinal está vermelho, enfim. A AI vem de uma forma absurda, né, trazendo uma quantidade de informações que traz um nível de segurança muito diferenciado comparado com o que a gente tinha, estou falando aí de 1 ou 2 anos atrás, nem isso, né? E o céu é o limite, a gente não sabe até onde isso vai, né? Mas o fato é que isso está fazendo com que a adoção também seja feita muito mais rápida nas outras verticais. Então, gente que nunca deu bola para isso começou a bater a porta lá da PowerFleet dizendo, olha, eu fiquei sabendo que tem um jeito de saber se o cara está falando no celular. Frota leve, que não se preocupava muito com isso, começou a colocar. Então, nós estamos vivendo um momento assim muito interessante, né, para quem trabalha com tecnologia. E a outra parte, a própria AI dentro do servidor, conectando informações de diferentes fontes e começando a identificar situações de risco, um pouco que o Cristiano estava falando, né? Então a gente está vendo coisas assim, eu não estou mais sabendo que o cara está falando no celular, ele está falando no celular e ele está numa área que tem um monte de pedestres, ele está numa área de alto risco, então eu já classifico ele com risco diferenciado, por esse tipo de coisa. Legal. Tibério, eu acho que eu já tive a oportunidade de bater um papo com você sobre isso e também disso você entende bastante, né? Você trabalhava com isso e agora na Via Safety também está apostando muito e contribuindo com esse setor, né? Quer dar uma comentada aí na fala do Alexandre? Não, eu acho que é perfeito, né? Acho que o Alexandre já tem uma larga experiência aí, viveu lá desde os primórdios aí, né? Como eu também tive a oportunidade. Acho que um ponto, né, Alexandre, que talvez aí eu vou pedir para o pessoal comentar na sequência, que acho que conecta um pouco com isso aqui, é o desafio, né, que existe junto das empresas de tecnologia, que é o caso de todas as empresas que estão aqui, que, né, provém esse serviço para as transportadoras, que é realmente trabalhar com as transportadoras e fazer com que esses dados, né, todas essas informações que são capturadas, que elas cheguem na ponta, que elas, né, se convertam lá na linha de frente, junto dos motoristas, numa comunicação, né, que vai atingir lá na ponta, e que, no final, espera-se que, de alguma maneira, influencie o comportamento das pessoas, né? Eu acho que seria interessante ouvir um pouco nesse sentido aí, né, dessa conexão. E aí a gente já pode pegar o gancho, a Alexandre pode comentar um pouco nesse sentido, mas também já passar para a turma aí, para o Cristiano e para o Gustavo. Uma coisa, quando a gente começou a medir fadiga de motorista, que a gente se deu conta, foi que há uma diferença muito grande entre medir um comportamento de risco, por exemplo, como um excesso de velocidade, uma freada brusca, né, e uma fadiga, porque fazer um excesso de velocidade, você vai trabalhar de uma forma diferente com o motorista, pode criar, sei lá, um bônus para o motorista que dirige de forma mais segura, que nem faz a Raizen lá, o rodeio de caminhões e tal, ou a gente pode trabalhar com uma forma punitiva, né, então ele não vai poder trabalhar por um dia porque ele fez tal coisa. Fadiga é diferente, porque fadiga eu não tenho realmente, é uma coisa involuntária. Então a gente começou a procurar outros profissionais para nos ajudar, né? Estamos trabalhando com médicos, identificando questões de saúde, ou existe também a questão do turno, né? Uma pessoa que não se adapta ao turno, alimentação, tem uma série de coisas aí que envolvem a fadiga, que são diferentes. Então, o tratamento é um pouco diferente, Tibério, digamos assim, a telemetria é sensacional como um termômetro. A telemetria, ela funciona muito bem como um termômetro, mas a cura é um pouco diferente, o remédio é diferente do remédio tradicional da telemetria. Isso é uma coisa que a gente está tendo que se adaptar, né? E estamos trabalhando muito com a parte do serviço.
nesses tipos de serviço associado, né, de ao médico ou outras pessoas, outros especialistas que vão ajudar os nossos clientes a conseguir resultado. Senão o cliente sozinho não consegue, ele não consegue resolver esse problema, sabe? Eu vou pegar esse gancho aqui um pouquinho para conectar aqui o Cristiano, né? Ele já deu um pouquinho da impressão dele, dados ali do mercado, né? Mas assim, Cristiano, você tem uma vasta experiência ali em gerenciamento de risco, né? No risco você lida diretamente com os desafios da segurança ali no transporte. Então, queria saber de você de uma maneira assim, essa análise de dados coletados em tempo real contribui para as decisões mais seguras ali na gestão de frotas? Você poderia dar exemplos práticos ali de como esses dados impactam realmente o dia a dia das transportadoras? Cara, primeiro agradecer o convite, né? Um prazer estar fazendo esse bate-papo aí com essas feras de mercado. Quando a gente fala da parte da cadeia logística, nós temos 3 principais problemas, né? A questão do roubo, do acidente e os problemas logísticos. E todos eles a gente consegue fazer uma gestão através da posição dos rastreadores ou de aplicativos. Quando a gente fala da questão da prevenção do roubo, a gente está falando de quadrilhas que a gente não controla. Então a gente usa várias ferramentas para aumentar o nível de segurança e reduzir a nossa exposição ou a probabilidade de ter um sinistro. Quando a gente fala do acidente, o controle está na nossa mão. Isso que é o legal quando eu faço um comparativo com roubo e acidente, né? Quando a gente vê os acidentes, mais de 90% eles ocorrem por falhas humanas. Ou eu estou correndo demais, né, e não tive capacidade de reagir, ou estou cansado e também, né, excesso de jornada ou excesso de velocidade. Isso, quando surgiram os primeiros sistemas de prevenção de acidentes, né, obviamente, lá no começo era baseado em treinamento, orientação, passar vídeos e slides e orientação, conscientização dos motoristas. Depois, quando surgiram o sistema de rastreamento, através da posição do GPS, nos traz a velocidade, eu consigo controlar 2 fatores: velocidade e tempo de condução. Isso já ajuda muito, né? A gente fala para o motorista que tem um radar 24 horas na cabeça dele, ele vai dirigir de uma forma mais adequada nas operações dos nossos clientes. Quando surgiram aí, como o Alexandre comentou, os video analytics, né, as câmeras, isso aumentou muito a nossa capacidade. Mas hoje, a frota brasileira, de 4% a 5%, tem câmeras. Então, a gente tem um mar de oportunidades aí, 95% não tem câmeras. Então, a gente fala que quando eu faço um trabalho onde eu controlo a velocidade e tempo de condução, eu consigo controlar essa questão do motorista dirigir de uma forma segura. E eu reduzo os acidentes e reduzo esses riscos, né, que estão ali correlacionados. As câmeras, né, elas vão pegar aqui, por exemplo, se o motorista usa muito PET 2 litros, uso de celular, objetos soltos dentro da cabine, quando ele freia, o objeto vai para frente, ele vai segurar o objeto e ter uma colisão frontal. Então, a câmera ela trouxe uma inovação fantástica, né? A câmera de fadiga, se o cara está cansado, uso de celular, etc. Mas, assim, eu acho que essa evolução, né, e o nosso foco aqui hoje é falar tecnologia que ajuda na questão do transporte, não só no passado, porque o GPS já tem muito tempo, né, o sistema de rastreamento mais simples, mas a evolução dos sistemas de câmera auxilia muito mais. A questão é verificar cada vez mais o custo-benefício, né, se isso é viável ou não para as operações. Alexandre levantou a mão aí, vai comentar, né, essa questão, e depois eu já conecto o Gustavo ali, porque falou claro. De evolução, a gente tem que chamar o Gustavo para o papo. Só ia comentar o que o Cristiano falou das câmeras, né? Sim, tem muitos veículos com câmeras, mas ainda há muitos veículos sem câmera inteligente. Câmera inteligente é uma coisa mais nova. Por exemplo, nas frotas de ônibus, praticamente muitas prefeituras exigem câmeras burras, né? Que não tem ainda. Então, essa estatística dele é muito mais ainda, Cristiano, que tem para explorar, né? Exatamente. Aumenta o mar de oportunidades, né? Isso. Gustavo, vamos te chamar aqui para o papo, né? Porque falamos de inovação, então você é fundador da MaxTrack, tem um foco bastante voltado ali para essa parte de inovação, tem uma visão privilegiada ali sobre tendências. Então, queria pegar qual o papel da inteligência artificial nos sistemas embarcados para aprimorar tanto a segurança quanto a eficiência logística, né? E entender um pouquinho como é que a MaxTrack tem explorado essa fronteira.
Bom, legal. Obrigado pela oportunidade aqui, né? No fundo, a gente está vivendo uma fase, né, da IA, e eu acho que a forma como as coisas têm acontecido, elas obviamente precisam que a tecnologia esteja disponível primeiro, para depois a gente tentar produtizar isso de alguma forma, para depois tentar evangelizar o mercado, para depois a coisa acontecer de verdade. E é a soma das empresas todas, né? Essas que estão aqui e muitas outras que vão fazendo essas primeiras oportunidades acontecer. Foi assim com telemetria, foi assim com tudo. Mas o fato é que quando a gente fala IA é uma esteira de evolução, né? Assim, muito resumidamente, a IA começou muito de modelos treinados, né, de redes neurais, etc., e é uma coisa que ainda é super útil no contexto do transporte, mas ela está indo para modelos cada vez mais, né, generalistas, modelos de linguagem, e depois modelos não treinados, assim, né, especificamente com dados anotados, e depois talvez para modelos realmente generalistas que analisam coisas que a gente não imaginava que a própria IA ia conseguir analisar sem ninguém ter que preparar nada. Então a gente está vivendo esse primeiro momento, mas eu acho que tem duas coisas que são super relevantes, endosso tudo que todo mundo falou aqui, óbvio, mas eu acho que o primeiro ponto é que, de certa forma, o começo do uso da IA embarcada, principalmente para video analytics, mas se aplica aos dados também da telemetria, tudo, ela chegou muito pasteurizada, empacotada em produtos que são produtos já muito escaláveis no mercado. Então, por exemplo, um sensor de fadiga e tal. E o que a gente percebeu no mercado brasileiro, que foi muito legal, é que, principalmente, grandes clientes, grandes embarcadores, grandes decisores, eles começaram a perceber que essa IA ela é toda customizável, né? Então, assim, a gente, na realidade, não tem limite para o que é possível ser detectado, ou treinado, ou construído, né? Então, acho que foi o Alexandre que usou um exemplo muito bom, inclusive, o Alexandre, eu me lembro, dizendo assim, o sujeito lá está, no fundo, usando uma câmera para ver se ele vai fadigar, mas essa câmera está analisando um monte de outras coisas. E o bacana é que, diferente da telemetria, em que às vezes a gente tem eventos discretos, assim, ou aconteceu ou não aconteceu, né? Bloqueou, não bloqueou, freou, não freou, eu acho que a gente começa a lidar com uma análise de contexto que ela é muito mais sofisticada. Então, por exemplo, acompanhar a evolução do cansaço do motorista é um processo muito mais sofisticado do que falar assim, quando o olho dele fechar por tanto tempo, ele bocejar por tanto tempo, ele abaixar a cabeça por tanto tempo, isso é fadiga. Porque, na realidade, quando a gente fala de detectar situações limite, a gente muitas vezes não tem mais a oportunidade de evitar o acidente ou, né, o impacto negativo ali de qualquer coisa que seja analisada. Então, eu acho que a IA está evoluindo desses modelos treinados para detectar situações limite para modelos que são mais conscientes, vamos dizer assim, do contexto e que permitam decisões, a gente chama de fuzzy logic, né, aquela coisa meio assim, não é sim ou não, tem uma matriz de cores ali no meio, né, que essa matriz vai mudando e você vai tomando decisões diferentes, esse é um ponto. O segundo é que eu acho que existe uma tendência, muito apontada lá pelo pessoal da Gartner e tudo, que a IA vai apoiar demais, e aí eu já não estou falando mais só do Video Analytics, mas é o seguinte, eu acho que hoje a gente ainda está lidando com interfaces, né, porque o homem que está ali atrás do volante, principalmente quando a gente está falando de segurança, é a chave para você melhorar o resultado da operação. Então, óbvio que o dado mostra as coisas, mas aquilo que o próprio Alexandre falou, que é assim, que remédio eu dou, como é que eu trato causa-raiz, etc., vai ser sempre direcionado, talvez, né, ao motorista, por mais limite que a gente coloque na operação, mas, no fundo, é a educação desse cara, a reeducação desse cara que vai produzir resultado palpável mesmo, vai entregar, né, ROI. Então, quando a gente está falando nisso, eu acho que a gente está às vésperas de uma revolução das interfaces dentro do veículo. Né, hoje, todo o mercado de logística, de transporte, ele está muito baseado nessa coisa das telas, né, que foi uma herança nossa do smartphone, do tablet, dos teclados que vieram muito antes disso lá, que já eram as ferramentas de monitoramento, mas que hoje, por exemplo, você tem aquele paradoxo de falar, pô, se eu dou um teclado para o cara e mostro um monte de coisa enquanto ele está dirigindo, eu estou expondo esse cara a mais risco do que eu estou evitando, às vezes. E isso é um dilema que já está nos grandes embarcadores. Você pega, né, uma Raiz, por exemplo, ela falou, não mostra nada para ele enquanto ele está dirigindo, ele só pode ver essa coisa parada. E aí, as interfaces começaram a se apoiar muito naquelas mensagens de áudio, etc., para tentar prevenir acidentes, e a gente começou a perceber o seguinte, como a tecnologia foi evoluindo e ela detecta cada vez mais coisas, a vida desse cara começou a virar um inferno, né? Então, assim, você teve uma epifania de uns anos atrás, falando assim, agora tem uma coisa chamada rotograma falado. Cara, quando você pergunta para o motorista o que ele acha disso, esse cara pensa em suicídio. Ele falou, nem suicídio é alternativa viável com tanta coisa que estão me falando aqui na minha viagem. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer as interfaces. Eu acho que essa é a próxima revolução. Eu endosso totalmente a coisa do Video Analytics. Eu acho que, assim, na visão da Maxtrack, a gente já não está falando mais de DMS ou
ou DOMS, né, que é Driver and Occupant Monitoring System. Então, assim, mas a gente está falando de todas as câmeras conseguirem detectar um monte de coisa. E assim, para não estender demais, eu vou usar uma analogia que eu acho que ela é muito didática, porque pensa o seguinte, pensa que você está viajando com um amigo, com um parente e tal, de noite, com sono, né? Aquela viagem que a gente está querendo chegar e você fala, putz, vamos lá, eu te ajudo, a gente reveza. Imagina que tudo que a gente tinha até antes do Video Analytics era uma espécie de telemetria, que é como se você botasse o copiloto ali no banco do veículo e botasse uma venda nos olhos do cara e falasse, ó, fecha o olho, aqui em São Paulo, só vai abrir o olho quando chegar no Rio, mas me ajuda aí a dirigir bem, a evitar acidente. Tal. É um negócio assim, é inimaginável. Então, a experiência de ler não só dados da máquina, do veículo, mas dados do contexto, que é o que a imagem possibilita no fundo, ela amplia demais as possibilidades de redefinição de processo, né, de introdução de novas regras de negócio, seja para segurança, para SSML, seja para prevenção de furto roubo, etc. Né? Então, assim, eu acho que as ferramentas se expandiram muito, mas eu acho que as entidades, os stakeholders, por exemplo, eles não estão preparados ainda para digerir isso numa velocidade que já é possível, mas que talvez não seja nem viável, porque é tanta inovação, né, que para essas coisas serem testadas e amadurecidas, você tem uma curva natural aí de adoção. Então, hoje o que a gente percebe, eu estou só conectando numa pergunta anterior, Tibério, que você colocou ali atrás, assim, o que impede ou facilita as transportadoras, por exemplo, de adotar a tecnologia? Eu acho que a gente está num momento que ele sempre existiu, ele não é novo, mas que é o seguinte, as tecnologias estão aí, elas estão mais abundantes, talvez, para serem embarcadas que elas estavam antes, mas você tem um dilema, porque o dilema é o seguinte, você tem, obviamente, uma situação da ótica do transportador, né, sempre muito desafiadora do ponto de vista de custo de operação, né, que é o que o Cristiano ali tocou, fala qual é o custo-benefício dessa coisa. Então, o que a gente continua vendo para IA é a mesma coisa que aconteceu com telemetria quase 20 anos atrás. É assim, você tem um grande contratante, um grande embarcador, que percebe o benefício daquilo no resultado do negócio dele, da operação dele, e aquilo vira, num primeiro momento, uma exigência que é aplicada pelos transportadores numa parcela da frota que atende aquele embarcador. O transportador se convence do resultado e do benefício da tecnologia, expande horizontalmente na frota e depois esse negócio volta para outros embarcadores para quem aquele transportador trabalha. Então a gente tem visto esse ciclo virtuoso acontecendo da nova tecnologia ser meio que empurrada goela abaixo, depois ela ser espalhada dentro da operação do transportador, do dono do ativo, vamos dizer assim, e depois ela vai por osmose chegando a outros embarcadores. Então, a IA está, na nossa visão, acontecendo dessa forma. Eu endosso 100% de tudo que eles falaram no sentido assim, olha, quando você olha para as operações, a gente fala, nossa, né, coitado, ele não sabe o que está perdendo, porque assim, você tem, isso não é obviamente generalizável, não é 100% das operações, mas você vê claramente empresas gigantes, operações gigantes, lidando, por exemplo, com uma estatística de acidente que é inconcebível e que você fala, putz, não é que você vai necessariamente zerar, mas você fala, nossa, esse número seria muito, muito, muito trabalhável se esse sujeito aí já tivesse testado. E só para fechar, a gente tem uma coisa que é recorrente, que eu acho que Alexandre também devem viver muito, que é assim, você tem um cliente que não conhecia, por exemplo, o Video Analytics, e sempre a coisa começa com um piloto, é natural, então ele coloca ali 1, 2, 3 carros. O cara, quando olha meia dúzia de motoristas, né, trabalhando, que não eram monitorados por imagem, que passam a ser com detecção de evento, ele não consegue mais dormir, porque ele entende a exposição a risco que ele está sofrendo 24/7. E isso é um negócio muito curioso, porque assim, eu não estou falando de neófito, né? A gente está falando de empresas enormes, gente muito experiente, mas que na realidade, às vezes, por não terem contato com o dado, não tem a noção da exposição a risco que já existe ali no dia a dia das frotas. Então assim, e aí a IA eu acho que vai caminhar para essa mudança radical das interfaces, e aí eu estou falando de modelos de linguagem que o motorista recebe mensagens e conversa naturalmente com o copiloto, sem tirar o olho da estrada, sem nada, né? A gente está experimentando isso já nesse momento, e eu acho que a gente tem um segundo desenho para acontecer, que é o seguinte, hoje a aplicação da IA está muito atômica, a gente detecta eventos, está fadigado, não está fadigado, tem carona, não tem carona, está no celular, não está no celular. Eu acho que está começando agora uma transição para esse monte de eventos que estão sendo analisados se juntarem numa definição de processo auditado por IA. Então,
Para citar um exemplo, né, que também a gente está vivendo nesse momento, imagina que eu vou fazer uma descarga de combustível. Então, eu tenho como analisar tudo aquilo que está previsto durante uma descarga. Eu sinalizei com o cone, eu conectei no bocal certo, né, eu conectei lá no reservatório certo, no cliente, eu subi ou não subi no caminhão, tem alguém próximo. Então, assim, tem um monte, o cone é o cone correto, é um cone de rodovia ou é um cone de descarga. Então, são muitas coisas que aí analisa. Aí vocês imaginem o seguinte, quando eu pego um modelo de linguagem, uma LLM, por exemplo, que entende um manual de transporte e que tem aquele monte de sensores virtuais disponíveis, ela consegue validar uma sequência de ações, de atividades e um processo. Então, eu acho que isso ainda não é realidade, está começando agora, mas eu acho que são os dois grandes próximos gatilhos de IA, e como a gente tem, né, nas palavras aí da turma, menos de 5%, por exemplo, de vídeo monitoramento aí no mercado, essas outras duas coisas que eu estou falando, a gente tem zero. Então, assim, é um caminhão de oportunidade para todo mundo aqui trabalhar muito e ainda não conseguir atender o que tem para ser feito. Gustavo, assim, você mobilizou todo o nosso time aqui de convidados, né? Tá todo mundo com a mão levantada e eu acho que já posso me aposentar como moderador, porque é isso, assim, acho que na primeira pergunta vocês já responderam quase todas as minhas aqui, então vou ter dificuldade nesse papo. Mas vamos lá, assim, pela ordem, vou passar a palavra rapidinho para Alexandre. E aí eu vou pedir, gente, para vocês serem breves, porque senão a gente... Não, sim, é só uma coisa que o Gustavo comentou, me lembrei de uma operação que eu estava vendo, né, e eu estava fazendo uma apresentação para um cliente, apareceu um evento de fadiga, eu mostrei para ele, opa, deixa eu olhar ali, olha lá a pessoa do lado sem cinto. Aí tinha um outro acidente, pequeno acidente que aconteceu, a gente olhava, estava tudo solto dentro da cabine. A imagem traz uma quantidade enorme de informação que a gente, com olhos humanos, enxerga facilmente e, obviamente, a AI vai ser treinada para isso. Essa foi uma questão. A outra questão que eu pensei, Gustavo, é que daqui a pouco vai ser assim, o Tibério vai lá analisar um acidente, vai jogar aquilo para a IA, vai analisar o outro, e a própria IA vai criar esses protocolos e essas regras, né, que a gente tem que seguir. É isso aí, vai ajudar todos os setores. Tibério, acho que abaixou a mão ou não, Tibério? Você quer falar ou eu passo direto para o Cristiano? Pode passar para o Cristiano, eu comento depois. Tá bom. Tá no mudo, Cristiano. Bom, pessoal, a minha contribuição é o seguinte, o ser humano, infelizmente, o que a gente usa o Waze hoje, e o Waze avisa os radares, a gente reduz velocidade, porque a gente tem o risco da multa, etc. Quando a gente utiliza programas de prevenção de acidente nos nossos clientes, utilizando o GPS para controle de velocidade, tempo de condução, e os clientes que conseguem investir um pouquinho mais, Video Analytics, é uma conscientização forçada para o motorista entender que ele tem que dirigir numa faixa de segurança, ele tem que não usar aceleração brusca, frenagem brusca, força G numa curva, que são sistemas de telemetria, uso de celulares, objetos soltos, uso de bebida lá, e etc. O que a gente faz é isso. Então, a gente usa dos nossos clientes, a NSTEC tem uma plataforma integradora, onde a gente usa os sistemas de rastreamento que tem no mercado, para utilizar essas ferramentas, e o que a gente faz aqui, é muito difícil o ser humano ele ser automotivado, né? Então ele tem que ter uma motivação externa, e essa motivação externa vai carregar nos nossos clientes, tem que dirigir na faixa de segurança. Vai dirigir nos nossos clientes, não pode usar celular, não pode usar bebidas, etc., objetos soltos, etc. E isso traz um resultado, né? O primeiro resultado é a redução de acidentes, que todos vocês aqui que têm as tecnologias, e o segundo resultado, que eu falo que é fantástico, que é um benefício que a gente traz para os nossos clientes, é a redução do consumo de combustível, manutenção, né, pneu, pastilha de freio, etc. Quando você dirige numa faixa de segurança, o consumo de combustível é menor, etc. Então, eu falo que os sistemas de prevenção de acidentes, vocês aqui conhecem até mais do que eu, eles trazem, além do benefício direto, que é reduzir acidente, morte zero, etc., ele traz um benefício financeiro para o transportador, né? Então, acho que são essas duas vertentes aqui que a gente utiliza muito aqui nos nossos clientes, tá? Cristiano, eu vou até pegar esse teu gancho ali, né? Porque, assim, acho que passando desse bloco de segurança, né, a gente vai para um bloco agora de eficiência logística. E aí eu queria um pouco pegar a percepção de vocês sobre essa tecnologia aplicada para essa eficiência logística, né? Você falou, consumo de freio, de algumas outras coisas, né? Então, assim, como
o Gustavo foi ali, chamou um monte de pontos de atenção ali na última fala dele. Vou começar com você, Gustavo, para a gente puxar esse tema, né? E aí, assim, você tem essa pegada da inovação, então queria saber de você quais foram as últimas inovações tecnológicas aqui, né, que vocês trouxeram para aumentar essa produtividade no setor e entendeu? Acho que você falou ali que estavam testando outras coisas também. Então, o que você está testando? O que é a próxima onda ali que vem para melhorar essa eficiência no setor de transportes ali na logística, no geral? Bom, vamos lá, vou tentar explorar um pouquinho isso. Eu aqui vou sair um pouquinho da coisa da IA e vou ampliar o escopo um pouquinho, tá bom? Eu acho que tem 3 coisas que a gente observa que podem contribuir demais para extrair eficiência logística e que talvez o momento hoje, tecnologicamente falando, seja muito bom. Uma é a questão da conectividade, né? Eu acho que assim, logística tem muito a ver com sincronização de recursos, com disponibilidade de recursos. Então, saber aonde estão esses recursos, aonde escolher a melhor, né, combinação de ativo e de tripulação, etc., ela é fundamental. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil é muito grande. Então, quando você pega diferentes segmentos, você pensa, por exemplo, logística urbana. Pô, conectividade não é problema, está resolvido. Né? Quando você pensa em rodoviário de longa distância, opa, nada tanto assim. Eu tenho carros ali que eu tenho um intervalo de comunicação relativamente mais longo, etc., e que eu não tenho tanta disponibilidade. Quando eu vou para o agro, a coisa vira algo mais assustador. Então, a gente pensa assim, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, mas o agro ainda é extremamente offline no Brasil, porque em função de custo-benefício, você, dadas as soluções satelitais que até então existiam, é caro para você iluminar todo mundo, botar todo mundo transmitindo. Então pensa que você tem milhares de ativos, por exemplo, numa operação agro, e que estão funcionando quase que offline, ou o que a gente chama de store and forward, né, que é assim, ele armazena, quando ele chega num lugar que tem sinal, ele descarrega. Mas isso impede sincronização logística. E muito da logística é perdida, ou da eficiência. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a eficiência operacional, a eficiência da frota. A frota está sendo usada, mas se o processo estiver mal conduzido, embora a frota esteja operacionalmente alocada, os tempos de processo eles são muito longos e você está perdendo, né, uma montanha de dinheiro. Então, por exemplo, voltando aqui à própria Raizen, né, que é, né, casa lá do Tibério, etc., de muitos anos, né, a obsessão da Raizen, por exemplo, por entender bem os tempos logísticos, né, deslocamento até carregar, tempo carregando e tal, a soma de todos os tempos logísticos te dá o total da sua operação e o objetivo vai ser sempre reduzir isso, melhorando a segurança. Então é um paradoxo, mas o objetivo logístico é aumentar a eficiência operacional, reduzindo a exposição a risco e reduzindo, né, os eventos negativos aí, ligados à segurança. Então, a conectividade é o primeiro ponto. Ela sozinha destrava um caminhão de oportunidades de gerar eficiência logística. E aí, quando eu estou falando conectividade, tá, gente, assim, sem levantar a bandeira de nenhuma conectividade específica. A visão da Maxtrack é de que a gente deveria ter todas as formas de conectividade possíveis, sempre disponíveis num equipamento, num embarcado, e a gente faz isso. Então, assim, nosso equipamento mais simples hoje, ele tem GSM, 4G, 3G, 2G, ele tem LoRa, ele tem Wi-Fi, ele tem Bluetooth. Quando a gente vai para os equipamentos mais sofisticados, eles vão para satelital, eles vão para Wi-Fi 2.4, 5 e 6. Então, assim, a gente gosta de tecnologia, por quê? Porque cada tecnologia tem um papel diferente, em um momento diferente, mas o complemento dessas coisas todas, né, o conjunto dessas coisas todas, é que permite que você não tenha, entre aspas, buracos, oportunidade na sincronização dos ativos logísticos. Então, conectividade, para mim, primeiro ponto. Segundo ponto, ainda do ponto de vista de inovação, é o contexto. A gente viu durante muito tempo foi como o mercado foi construído, né? Então você pega, por exemplo, gerenciamento de risco. Pô, um mercado ultra maduro no Brasil, mas que durante muito tempo, e até hoje, quando você olha para centrais, principalmente dentro dos transportadores grandes, né, dos embarcadores, as centrais, elas só são especializadas em GR. Então elas fazem muito bem GR, mas elas não conhecem muito bem, por exemplo, a jornada do cara, elas não conhecem muito bem a parte de SSMA, às vezes tem um evento, o cara nem olha, porque ele fala, isso aqui não é comigo, isso aqui é o departamento do meu vizinho. A gente acha que há uma oportunidade gigante de extração de eficiência quando você consegue consolidar todas essas dimensões da realidade do cara para tomar uma decisão. Então, assim, dando um exemplo bem simplório, você tem um evento desse de Video Analytics olhando a fadiga. A simples resposta de quanto tempo tem que esse cara já iniciou o turno e quanto tempo ele ainda vai ter que ficar, te ajuda, seja no modelo automatizado, seja no modelo humanizado de decidir,
a saber o que você vai fazer com esse cara. Porque se esse cara está começando o turno, já está fadigado, você já pode tomar sua decisão antes. Se falta 15 minutos para esse cara fechar o turno, talvez sua decisão seja diferente. Você vai falar, não, eu vou manter esse cara acordado, eu vou estimular ele, eu vou acompanhar ele, mas eu não preciso parar esse caminhão. Então, essa junção de variável de contexto ela é muito importante, por quê? Porque, no final das contas, extrair eficiência, seja eficiência logística ou eficiência de insumo, tá? Que é combustível, etc., depende de você analisar o todo. Não me interessa economizar 10% de quilômetro por litro, por exemplo, no consumo, se eu vou perder uma diária do meu caminhão. Quer dizer, quanto custa uma diária, um pernoite do motorista. Então, desde que você tenha todos os seus limites aceitáveis da operação bem definidos, olha, minha velocidade máxima é essa, minha coisa. Então, nem sempre tomar uma decisão isolada é inteligente, porque você está penalizando outros fatores ali que poderiam, né, entregar um custo final da operação menor. Então, a gente acha que esse poder... E aí tem muito a ver com o IA, tá, gente? Porque eu acho que, assim, quando você pensa nas centrais, elas hoje têm uma aversão a novas informações, porque uma central humanizada não quer mais coisa, ela quer menos coisa. Inclusive, existe um conflito de interesse gigante de muitas centrais falando assim, ah, não, isso aqui é falso positivo. E aí você tem que fazer reunião semanal com o cliente para você, olha aqui que sua turma falou que é falso positivo. Então, assim, porque as centrais querem trabalhar menos no sentido de dar conta do recado. Elas são apavoradas. Mas a tendência da própria IA, e aí eu acho que o próprio Alexandre falou nisso, é você eliminar o N1. A decisão de N1, ela provavelmente vai ser uma IA em muito curto prazo, e aí você entra com um homem no N2, o especialista, falando assim, peraí, então minha decisão é parar, não parar, pronta resposta, não mando, né, vou desligar esse motorista, vou encaminhar esse cara para treinar. Então, assim, a gente acha que o N1, ele, aos poucos, ele vai ser automatizado para ele poder lidar com todo esse contexto, e aí você extrai eficiência logística porque você toma a decisão de menor custo final, e não de menor custo específico para um item qualquer que você queira otimizar. É como se fosse um otimizador multiobjetivo, né? No fundo, que está rolando ali. E a terceira e última oportunidade, eu acho que assim, ela destrava um valor que já existe em todas as operações há muito tempo, mas que é o seguinte, você hoje tem muita ineficiência pelo simples mau uso do recurso que está disponível. Não é um mau uso intencional, mas é uma má gestão. Né? Então, quando você pega, por exemplo, vou dar um exemplo cotidiano, você pega o motorista que chegou na empresa, ficou 2 horas esperando para pegar o veículo, porque não existe um processo bem sincronizadinho que fala, ó, chega às tantas horas que o veículo vai estar liberado para você às tantas horas mais 15 minutos. Não existe isso rodando aí. Então, existe uma grande oportunidade para ser destravada de, basicamente, redução de desperdícios de tempos logísticos, em todas as horas. E aqui eu não estou falando do motorista só dentro do caminhão ou só fora do caminhão, mas inclui tudo. Inclui a parada, inclui uma parada que foi cedida, inclui uma fila de carga ou de descarga, que às vezes a própria IA pode ajudar a entender a razão da ineficiência de fila. Então, quando eu penso no tempo total de operação, em uma boa parte dessa operação, às vezes, o motorista não tem poder de alterar a eficiência operacional ou logística. Então, assim, o processo tem que ser olhado como um todo. Então, a gente acha que essa é a terceira grande oportunidade. E aí, só para explicar como é que você mede isso, obviamente você tem que comparar um planejado com um realizado, porque não é dizer que hora extra é ruim, não existe isso. Existe o seguinte, se eu usei um modelo matemático qualquer que me dê um ótimo planejado, o que eu tenho que garantir é que o executado cola naquele ótimo planejado. E é isso que tem um monstro de oportunidade no Brasil para a gente fazer acontecer. Isso aí. Ótimo, Gustavo. Tibério levantou a mão, quer complementar aí, né, Tibério? Não, assim, eu mesmo já anotei um monte de coisa aqui que eu quero conectar com as coisas de vocês. Não, eu acho que o Gustavo foi muito feliz aí, né, na explanação dele, e aí, durante a fala dele, ele falou de uma coisa que é processo, né? Porque eu vejo muito acontecer, às vezes, em algumas empresas, né? O pessoal vai atrás de tecnologias e fala, né? Não, porque eu investi X milhões, outro não sei quanto, e depois eles vão perceber, né, que aquela tecnologia não está adaptada para as necessidades dele, né? Ou seja, para as dores, para o que ele precisa realmente fazer acontecer. Então, acho que um ponto super importante, né, nesse processo, nessa questão toda, é entender primeiro esse processo. E a tecnologia, ela precisa refletir o que o processo precisa ser ajudado para que ele se torne mais eficiente, etc. E tal. Seja do seu ponto de vista de segurança, seja do seu ponto de vista de eficiência e produtividade, né?
Mas eu só queria fazer esse complemento aí, que é uma questão até um pouco mais teórica do que qualquer coisa mais técnica, mas que é fundamental para que você realmente consiga extrair o melhor, né? Como ele estava falando, às vezes o pessoal, você tem uma questão que não é por má vontade, tem situações que existem, né? Os sabotadores nas empresas que querem continuar usando ali os sisteminhas mais básicos, né? Falando até de planilha, às vezes, quando você entra com um sistema mais robusto e que é menos vulnerável, mas é importante ter esse trabalho todo olhando o processo para que a tecnologia venha suportar o processo. Há muito retrabalho e dinheiro jogado fora com essa questão de uma tecnologia que entra sem estar cobrindo os processos que realmente precisam ser trabalhados. Isso aí. Não é sobre tecnologia, né? O uso dela, né? Como é fazer o melhor uso disso, das ferramentas que se tem. Assim, eu anotei várias coisas aqui da fala do Gustavo, né? E aí eu queria chamar o Alexandre aqui agora para o papo, né? Porque o primeiro pilar que ele botou ali, né, dos 3, foi conectividade, né, como pilar fundamental ali, e conectividade está no portfólio de soluções da Powerfleet, né, pelo que eu conheço. Então, eu queria entender de você, Alexandre, assim, como é que essa conectividade via IoT embarcada nos veículos se traduz em ganhos para o cliente, efetivamente, e quais foram as evoluções, né, nessa área ultimamente, né, se já está ajudando ali, se está tudo preparado para entrar em inteligência artificial aí, se a gente já tem tecnologia suficiente via IoT para isso. Está no mudo, Alexandre. É um pouco Vinícius, da convergência das tecnologias, né? Quando eu falei lá da videotecnologia, o que acontece? Vídeo a gente já tinha há muitos anos, só que vídeo trabalhando em 2G, 3G era uma coisa muito limitada e muito cara, né? De repente você tem a evolução para o 4G, 5G, a inteligência artificial, tudo ao mesmo tempo, dá aquela convergência, dá aquele match, o valor que a gente traz para os clientes é muito maior, e aí o custo diminui também, porque todo mundo começa a implementar, o ganho de escala faz com que, de repente, aquela tecnologia que era impossível se torna viável, né? Isso é um pouco o que está acontecendo com essa parte de conectividade. Ouvindo o Gustavo falar ali da questão do campo e tudo, a gente vendo agora o Elon Musk, todas essas novas tecnologias vindo rapidamente, coisas que eram de repente impossíveis há pouco tempo, agora vão se tornar, e eu garanto que em 1 ou 2 anos nós vamos ter conectividade em todos os lugares sem problema nenhum, porque assim, o investimento é muito grande nisso, porque o valor que a gente vai trazer é muito maior no momento que a gente consegue, né? Mas assim, o que a gente está vendo no campo hoje? Drones, estamos vendo estações meteorológicas, todas conectadas. Ainda estão usando tecnologias de IoT de baixa capacidade de volume de dados, mas aos poucos elas vão começar a pedir mais dados. E todos os investimentos que vêm por trás vêm para suportar isso. Então, eu acho que nesse ponto é a tal da convergência de tecnologia, né? Que vai fazer com que se torne viável todo esse tipo de operação em qualquer lugar. Isso aí. Para convergência de tecnologia, chamar o Cristiano aqui para o papo, né? Porque fechando esse bloco ali do retorno mesmo de eficiência logística, né? Queria entender como é que essas diferentes tecnologias se integram, né? Queria pegar ali essa visão de integração de vídeos, sensores, telemetria, tudo para revolucionar essas práticas tradicionais ali de gestão de risco e quais são os maiores benefícios dessa convergência, né? Porque foi unânime aqui, todo mundo falando que quanto mais nesse sentido, melhor, só que também tem que ter esse peso do que é usado, né? Equilibrar orçamento para isso tudo. Então, Cristiano. Vinícius, é legal essas informações, né? Tanto o Alexandre quanto o Gustavo, eles fornecem a tecnologia, né? E o que é o legal da NSTech? A gente é uma plataforma integradora. Então, se é um rastreador principal, um rastreador secundário, uma isca, um aplicativo, etc., eu uso esses dados para resolver uma dor do meu cliente. Quando a gente fala de transporte, nosso foco hoje aqui no transporte logístico, eu tenho 3 principais dores, né? Da mesma forma que a gente hoje foi para nossas empresas, a gente queria 3 coisas: não ser roubado, prevenção de roubo de carga; não sofrer um acidente, não bater o nosso carro, prevenção de acidente; e chegar no horário, logística. Então, o que a gente usa hoje é uma plataforma integradora. Óbvio que os nossos 2 parceiros aqui têm tecnologias fantásticas,
mas a gente usa isso como dados para fornecer benefícios para o nosso cliente. Quando a gente fala de logística, a gente tem as etapas, qualquer operação logística ela vai ter o pré-carregamento, o carregamento, a viagem e a entrega. Você fala de e-commerce, transferência, siderurgia, etc. Ela tem um pré-carregamento, que é o planejamento logístico, o processo de carregamento, a viagem e o processo de entrega. A gente usa a tecnologia para melhorar esse processo. Então, o cara tem sobreestadia, o cara não cumpre prazo de entrega, reagendamento, ele demora muito para fazer o processo de carregamento dele, ele não chega dentro do prazo. Como é que eu faço essa gestão de todas as etapas? Tecnologia, sistema de rastreamento, posição em tempo real, que me traz essas ferramentas. A partir do momento que ele carregou, e ele vai entregar direto no cliente dele, eu preciso controlar segurança. Então, se ele está na rota, parada indevida, perda de sinal, alerta dos sensores, etc. Tecnologia. E a gente tem diversas no mercado. A questão do acidente que a gente explorou, foi o que a gente mais explorou aqui. Se ele está com excesso de velocidade, tempo de jornada, câmera de fadiga, etc. Então, essas 3 principais problemas que nós temos num processo logístico, e isso é muito legal a gente falar, porque a gente fica aqui dourando a pílula, né? Mas, se a gente for simplificar o nosso processo, o motorista saiu de uma origem para um destino, eu não quero que ele seja roubado, não quero que ele sofra acidente e que ele chegue no prazo. Hoje todo mundo tem janela de recebimento. A tecnologia ajuda nesses 3 fatores. E o Brasil é um país predominantemente ainda no transporte rodoviário, né? Então, essas tecnologias embarcadas nos veículos de transporte, elas são fundamentais para a gente. Então, o que a gente faz hoje, dentro da NSTech, é identificar as dores dos nossos clientes. E eu acho que houve alguns comentários aqui nesse sentido. Às vezes o problema do cara não é roubo, é acidente. Quando você faz uma operação de cigarro, é roubo, não é acidente. Você vai numa operação de siderurgia, é acidente. Então você vai num algum tipo de operação, é problema logístico. É identificar a dor e adaptar a tecnologia para resolver aquela dor que ele está tendo ali. É o que a gente basicamente faz aqui. Aí. Vou terminar aqui esse bloco de eficiência logística, né, para passar aqui um pouquinho sobre o ROI, né, o retorno sobre esse investimento, mas vou pedir aí para o Tibério, que é o nosso conselheiro aqui, especialista em logística, para ver se tem algum comentário sobre essa parte de eficiência, Tibério. A gente já passa logo para o ROI e vamos ver como é que isso vai na prática ali nos investimentos e no convencimento dos transportadores. Só rapidamente, né, o que eu vejo aqui, as diferentes tecnologias, todas elas provêm aí uma quantidade, uma massa de dados muito robusta, né? E eu acho que um ponto importante é que muitas vezes, né, o que a gente percebe em algumas operações onde o pessoal, digamos assim, não tem uma tratativa ainda tão estruturada, ou de repente uma questão até de treinamento da equipe, porque sempre que a gente tem uma inteligência artificial, existe alguém por trás dela, né? Não existe ainda uma inteligência artificial totalmente que faz tudo. Ali vai ter sempre alguém ali que controla, mas existe uma base de dados muito grande, né? E que eventualmente, às vezes, me preocupa se pode existir uma paralisia nas empresas, porque as pessoas ficam perdidas com tanta informação. Então, hoje em dia, né, você tem aí várias fontes, né? Quando você vê o WhatsApp e etc., como, acho que é um ponto que eu queria colocar aí para a equipe, para o próprio Cristiano que estava falando, como é que vocês veem, né, e como que pode ser trabalhado essa questão da quantidade de informações, refletindo em KPIs de forma mais estruturada para o transportador, para o embarcador, para que ele consiga ter uma ação mais, digamos assim, cirúrgica, né, naquilo que realmente importa, porque tem muita coisa, e tem muita informação, né? E, por fim, às vezes, os caras se perdem, não fazem nada de bom, porque está sobrando informação e dado, né? Eu já vou passar a palavra para você, Cristiano, só que eu vou fazer essa transição de bloco aqui, né, para a gente passar ali dessa parte da eficiência logística, para esse bloco realmente de como é que as transportadoras veem essa questão do retorno sobre investimento. E aí está muito associada a essa pergunta do Tibério, aí queria pegar esse gancho, tá, Cris? Assim, você é bem
na tua trajetória, né, você fala muito sobre essa parte de otimização dos processos, então queria pegar como é que essas soluções que vocês oferecem para o mercado, né, criam indicadores de desempenho ali que realmente impactam esse comportamento do motorista e como é que contribui ali para o benefício, como é que você demonstra esse retorno de investimento para a pessoa que está contratando ou que vai pegar os serviços de vocês, né? Cara, primeiro ponto, eu concordo com o Tibério. Quando você vai entender um processo logístico de um embarcador, e esse foi o conceito que a Nestec foi montada, é ter uma plataforma integradora. Cara, quando a gente vai falar de um processo de transporte, você tem sistema de averbação, você tem TMS, WMS, roteirização, sistema de confirmação de entrega, gerenciamento de risco, prevenção de acidente, prevenção de roubo, torre de controle. Cara, às vezes você vai num embarcador, num transportador, o cara tem 5, 6, 7 sistemas. Né? Eu concordo com o Tibério, é muita informação. Então, o que a gente fala aqui é, primeiro, ter uma plataforma centralizadora desses dados e utilizar os dados conforme a dor do cliente. Às vezes você vai eu visito muito cliente, você vê aqueles painéis logísticos e o cara fala que tem uma torre de controle e tem um monte de indicador ali que ele nem usa para a operação dele. Então, quando a gente entende o processo logístico, cara, quais são suas dores? Pensando no roubo. Cara, não tem roubo. Opa, então eu não preciso atacar essa frente. Tem acidente? Cara, tenho. Então, tem ferramenta para ajudar a gente a reduzir a exposição e ao risco do acidente? Cara, quais são os problemas? Cara, tem um processo gigantesco, um problema gigantesco aqui de carregamento. Cara, eu não cumpro prazo de entrega. Eu sempre perco os agendamentos. Eu tenho um custo de sobreestadia absurdo. Meus caminhões chegam no destino final e ficam lá. Então, precisa se entender primeiro a dor e utilizar a tecnologia para ser cirúrgico nesse processo. E às vezes eu vou visitar cliente que ele está com um processo muito forte na questão da prevenção do roubo. Quando você vai analisar a operação do cara, ele não tem roubo, tem acidente. E a gerenciadora que está atual lá, ou a empresa, não está provendo nada na questão do acidente. Então, eu sempre, quando eu vou num cliente meu, qual é a sua dor? Deixa o cliente falar. Cara, eu tenho problema de roubo, tenho problema de acidente, eu tenho problema logístico. Então eu vou usar os dados que a gente pode utilizar, os softwares, as tecnologias de rastreamento, os aplicativos, as tecnologias secundárias, as iscas, etc., para tentar resolver aquela dor que ele está implementando. E aí, respondendo a segunda pergunta, quando você tem tecnologia para o transportador, pode parecer um excesso de controle. Pô, esse cara está me controlando, etc. Mas os sistemas de prevenção de acidente, os video analytics, né, que a gente explorou um pouquinho mais aqui, quando eu controlo a velocidade, a jornada. Então, hoje você precisa controlar a jornada do motorista, né? A legislação trabalhista te obriga a isso. Então, tem ferramenta para auxiliar nesse sentido. Quando você controla o sistema de velocidade, tem aqueles benefícios que eu falei anteriormente. Você reduz o consumo de combustível. Se dirigir o veículo a 80 km por hora, o consumo de combustível é um. A 100, 120 é outro. Quando você vai frear um veículo a 120 carregado com 25 toneladas, o teu gasto com pastilha de freio, consumo de combustível, etc. Então, os sistemas de prevenção de acidente, nesse exemplo que eu estou dando, trazem benefícios financeiros para o transportador. Então, o roubo a gente sabe que a gente está no Brasil, né? Em 2019, eu montei a minha empresa no México, já tem 6 anos que é a LogRisk, que é o segundo país em exposição em roubo de carga. A gente precisa porque a gente está vivendo essa realidade. Agora, quando eu falo de acidente, é a gente, o motorista. Tem muita ferramenta interessante para auxiliar nesse processo e, cara, eu acho que o Alexandre e o Gustavo podem responder melhor do que eu, devem fazer esses cálculos o tempo todo, se paga. Investimento em tecnologia para prevenção de acidentes se paga com as reduções de consumo de combustível, manutenção, pneu, freio, etc. Aí. Não, vou pegar a opinião deles agora, só vou pedir assim, gente, a gente tem que acelerar um pouquinho, como deu aquele problema lá inicial de demora na transmissão, assim, a galera não vão fazer esse papo estender muito, né? Mas eu queria pegar esse gancho ali, né, que o Cristiano deu, para pegar do Alexandre ali, vocês atuam com diferentes portes, né, de transportadoras ali, né, de clientes. Então eu queria pegar ali quais são as métricas relevantes para cada tipo de porte de empresa, né, o que eles estão olhando hoje para ver se está adequado realmente às questões do mercado, né? Tá, eu acho que eu vou pegar bem o que o Cristiano comentou, né, e só para dar uma
coisa mais visual, né? Nós nascemos com 2 orelhas e uma boca, né? Então, a primeira coisa é ouvir bem o cliente, ouvir as dores dele, identificar, e aí você vai com o remédio correto para atender. E aí o ROI vem muito rápido. Vou dar alguns exemplos, assim, quando a gente trabalha com frotas, alguns perfis de cliente estão muito focados na questão do consumo de combustível. Aí a gente tem uma série de indicadores que a gente já sabe que são campeões, que se a gente botar aqueles indicadores e fizer os motoristas serem educados dirigindo daquela forma, nós vamos conseguir uma redução e o ROI vai aparecer já no primeiro mês, porque ele vai fazer um comodato e já vai ter retorno sobre investimento já no primeiro mês. Se a dor dele é o acidente, porque ele teve algum caso muito grave, alguma coisa assim, nós também vamos tratar aquela dor com o remédio correto. Então, é assim, a gente tem uma farmácia inteira de remédios, né? Eu vou escutar ele e vou ver, não, tá bom, mas você precisa de uma aspirina, você precisa de um antibiótico, sei lá, né? E a telemetria está ficando cada vez mais sofisticada, tem muitas soluções para diferentes tipos de dores, então tem que ouvir. A gente trabalha hoje, depois da fusão da Powerfleet com a Mix, a gente está trabalhando com muitos tipos de frotas, desde frota leve, frota pesada, frota de ônibus e empilhadeira. Nós estamos pegando, assim, muitos perfis diferentes. Então, se tornou muito mais importante ainda ouvir, porque as dores são diferentes dependendo do perfil. Mas se você ouve o cliente, é muito rápido. Você vai direto na dor dele, resolve aquele problema e consegue ter o retorno sobre investimento, dependendo do que é o problema, né, mais grave que ele está sentindo. Sim. Tibério. Bom, perfeito. Eu só queria pegar o gancho aí na fala, por último, do Alexandre, né, e acho que a sequência aí é o Gustavo que vem aí, né, você vai fazer uma pergunta para ele, eu queria aproveitar o gancho e também direcionar aqui uma pergunta, Gustavo, que é uma coisa que está mais voltada aí, que assim, a minha área é mais a área de safety mesmo, né, a gestão aqui com a Via Safety, dessa questão de processo de segurança, sistema de gestão e tal, mas uma coisa que eu tenho visto e um ponto de atenção no nosso país é a questão da eficiência logística, né? Nós somos sempre muito questionados aqui no Brasil, porque a gente tem mais de 65% do transporte de carga feito em modal rodoviário, e para parte de exportação, agronegócio, acaba o pessoal comentando muito sobre isso. Recentemente, participei de uma reunião e ouvi uma pessoa que tem conexões, né, no exterior, sobre a questão da utilização de veículos autônomos em outros países, aí, Estados Unidos, etc., que podem influenciar na questão da eficiência logística lá, que já tá sendo usado. Aqui, todo mundo comenta que existe uma dificuldade muito grande em função de infraestrutura, e eu acho que seria um ponto aqui também importante, né? Vocês estão muito conectados aí com tudo que acontece no mundo, né? Entender como é que está, porque isso eu acho que é uma preocupação estratégica aqui para o nosso país, né? A gente sabe da relevância que é o agronegócio, para o PIB aqui, para a nossa economia, e se a gente tiver um impacto decorrente disso, certamente vai ser um baque grande, né? Você pode ajudar aí com esse ponto? Bom, posso. Gustavo, calma aí, que eu já vou emendar logo aqui a minha questãozinha, que você já responde tudo de uma tacada, né? Assim, ótima colocação do Tibério, uma dúvida que eu também tenho aqui, estou curioso para saber, mas eu queria aproveitar também e pegar, assim, dentro da tua vivência, qual é a barreira que você encontra ali para entrar com tecnologia nesses embarcadores e tal, assim, é só grana ou tem algumas outras crenças ali que influenciam, né? Então, acho que tem muita conexão com a pergunta do Tibério, acho que dá para você já emendar isso tudo aí na resposta, né? E além de tudo ser breve, né? Ou seja, facílimo, mas beleza. Não, vamos lá, do Tibério primeiro. Espera, né? Não, do Tibério primeiro. Eu acho que vale a pena a gente só fazer uma diferenciação entre dois contextos diferentes, o de planta fechada e o de rodoviário de longa distância, rodoviário urbano. Então, eu acho assim, veículo autônomo já está no Brasil, não é uma coisa para futuro, mas em operações fechadas. Então, assim, quanto mais a gente vai para mineração, para atividade portuária, né, para os grandes armazéns, etc., mais a gente está falando em veículo autônomo. Mas se você me perguntar rodoviário de longa distância, etc., mesmo rodoviário urbano no Brasil, eu acho que a gente vai ter uma defasagem de décadas, não vai ser de anos, né, para a gente falar num veículo realmente autônomo. Só que
do ponto de vista de veículo autônomo também, a gente tem graus diferentes, vamos dizer assim, de autonomia, né? Então, do mesmo jeito que os carros hoje já freiam, já tentam evitar um acidente, já tentam identificar um pedestre, etc., isso já está acontecendo com os veículos que a gente consegue interferir. Mas eu acho que, do ponto de vista da MAXTRAX, a gente enxergou uma oportunidade como uma oportunidade meio às avessas, porque a lógica do veículo autônomo é assim, olha, se está tudo bem, o veículo é autônomo, se tem alguma situação maluca, assume o comando. Né? Mais ou menos como, nesse momento, se encontra o veículo autônomo a nível mundial. Né, um robotáxi, etc., que não tem ninguém ali para algum tipo de assistência, praticamente ainda não existe. São pequenas experiências, mas na maioria dos casos a gente está falando de um veículo autônomo que tem um motorista ali disponível para interceder em casa, é como se fosse o piloto automático do avião. O que a gente viu de oportunidade, que a nossa tecnologia atual ela foi pensada já para poder suportar isso, é que, por exemplo, se a gente pega esses casos de fadiga, ou um negócio que não é muito comum, mas quando a base vai aumentando, você começa a ver ocorrências cada vez mais frequentes, é de colapso, mal súbito, infarto, convulsão, e isso acontece com um veículo carregado com dezenas de toneladas e com uma velocidade expressiva, e você tem que parar esse veículo. Então, o começo da MAXTRAX em veículo autônomo, eu vou sair do agro, tá? Porque em agro a gente tem uma experiência diferente e um olhar diferente. Mas quando a gente está falando da logística em geral, rodoviária, etc., ele é muito mais da intervenção no momento crítico e não no momento não crítico da viagem. Então, imagina assim, neste momento a gente simulou, na nossa empresa lá da China, por exemplo, um monte de situações absurdas, acontecendo até 120 km por hora em veículos de carga, de forma que com os sensores que a gente tem, porque eu não estou falando de usar LiDAR, não estou falando de usar nada disso, que a gente consiga dar um nível de assistência capaz de parar um veículo pesado em segurança, né, sem colidir com outros veículos, respeitando normas de trânsito, etc. Então, é uma experiência que a gente fez inclusive no final do ano passado, mas não tem nenhum cliente no Brasil nesse momento disposto a assumir esse nível de risco. Então, está naquela área de tecnologia limite em que vai chegar a hora, mas a gente acha que o mercado ainda não está maduro para você falar, deixa eu controlar esse caminhão para você, se seu motorista, né, apagar aí dentro. Não está na hora, o cliente não... E aí, conectando com a tua segunda pergunta, que é assim, o que é só de grana? Por que a tecnologia não entra? Na verdade, é um mundo de coisas. Eu acho que como o grande decisor de tecnologia é o grande contratante, o grande embarcador, a grande indústria, ou o grande poder concedente, por exemplo, no caso dos ônibus, normalmente a adoção de nova tecnologia ela é vista com muito risco por esses entes todos. Então você tem, em paralelo, uma experimentação permanente, você vê piloto de tudo acontecendo em todos os lugares, piloto de 2 carros, 3 carros, inclusive muita startup, muita empresa nova fomentando, né, por quilômetro, não sei o que lá. Então, assim, você vai vendo um tanto de experiência que certamente lá na frente vai ser tecnologia incorporada, padrão dos equipamentos, mas para adoção massiva mesmo, tem que ter ROI, que é a pergunta anterior de vocês. Sem ROI, ninguém quer brincar de falar que é empresa tecnológica, porque uma coisa é fazer uma sala maravilhosa, cheia de monitor de 75 polegadas, isso é relativamente barato, perto de você equipar uma frota inteira com uma tecnologia cara, né, e depois não extrai valor. Mas eu acho que os principais, os principais decisores, além de tudo, eles precisam ter vivido uma dor que tenha... Vou dar exemplo, você pega óleo e gás, né? Óleo e gás normalmente faz saltos tecnológicos tentando fechar os buracos que ainda existem para os acidentes, né? Então, assim, é ponto cego, sei lá, invasão de faixa, Paraná. Então, assim, a coisa vai evoluindo, mas ela vai evoluindo grão a grão. Então, eu acho que a gente tem que ter uma certa paciência de um lado, e talvez até um negócio legal para vocês que são, né, nesse sentido ativos e provocativos aqui, montando uma iniciativa como essa, a gente poderia ter grupos de discussão maiores, mais evangelizadores e mais instigantes para os decisores em geral, com gente aí como o Cristiano, né, todo mundo cooperando, vamos dizer assim, para trazer essas provocações e essas oportunidades. Mas eu diria assim, eu não acho que existe uma barreira para novas tecnologias que sejam viáveis. E aí, falando especificamente também de ROI, no sentido de assim, como convencer o cliente, cada uma das dimensões que a gente falou sozinha paga pela tecnologia toda. Então, quando eu penso assim, custo de hora extra, ou de trabalhista, isso sempre paga pela tecnologia de controle de jornada. Custo de combustível sempre paga pela tecnologia de telemetria. Né, a Mix foi precursora disso aqui no Brasil, fez muito bem o trabalho. Então, assim, hoje, quando você pega o Video Analytics, por exemplo, na parte de acidente, praticamente é insano pensar que uma operação crítica vai rodar sem Video Analytics. Né? Então,
cada tecnologia se paga dentro de um pilar desse, eficiência logística igual, quando a gente fala de conectividade, posicionamento de alta frequência, etc., para poder permitir decisões, né, centralizadas. Então, eu acho que o ROI existe, mas tem que existir um momento dentro do cliente, muitas vezes causado por uma dor, um cabelo queimando. Tem que existir o patrocinador dentro do cliente, que é algum visionário, algum diretor que precisa entregar uma pauta nova, um degrau a mais na escada da eficiência. Então, quando esses momentos coincidem, a tecnologia entra. E eu acho que, falando a verdade para vocês, eu acho que todo mundo que está aqui, né, assim, as pessoas que estão assistindo, a gente que está falando, a gente não pode nem perder o foco, é tanta coisa para fazer, tanta oportunidade, mas assim, tanto risco da gente se perder no meio desse caminho, com tanta novidade, com tanta coisa está acontecendo, que na prática o que a gente enxerga é que tem espaço para dezenas de empresas de tecnologia se especializando em coisas diferentes, e uma coisa que é bem legal, até na fala do Cristiano ali, é o seguinte: embora a gente tenha brincado até antes da conversa começar de que a gente é um pouco concorrente e tal, e de fato mas assim, existe muito espaço de convívio ainda no mercado, porque nem todo mundo é bom em tudo, e as empresas têm especializações, e na realidade existe espaço para as tecnologias se complementarem, né? Então, eu acho que a gente vive um momento muito bom, porque a computação, a conectividade, a IA, etc., elas foram multiplicando a quantidade de ferramentas aplicáveis. É esse o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento em que o cardápio é muito extenso e está difícil escolher o prato. E o embarcador vive isso. Ele fala: eu vou investir em quê? Né, eu tenho aqui 100 milhões para investir em tecnologia. O que vai me dar mais retorno? Não é uma decisão trivial, não é uma decisão fácil. Então, a gente acredita muito nesses espaços evangelizadores, nesses pilotos limitados, mas provando o retorno sobre a tecnologia, e numa espécie de... Eu vou dar o anti-exemplo agora, né? E aí, Cristiano, essa não é escolhida, mas assim, por exemplo, a gente olha o seguinte: por exemplo, furto e roubo poderia se beneficiar demais de videoanalista, porque você sabe quem é o motorista, se é o cara que está autorizado, se não é, um monte de coisa boba, trivial, que hoje o cara empresta o cartão, está sequestrado ali, está dirigindo com o login dele, mas ele não está mais decidindo nada. Então, assim, a gente acha que cada segmento diferente tem um tempo diferente de adoção. E o que a Maxtrack percebeu é que vamos dizer assim, a avenida de maior resultado, de maior velocidade para a adoção de nova tecnologia são as grandes indústrias e grandes embarcadores, porque o resultado que eles querem não é com a tecnologia em si, é no negócio principal. Então, quando a gente fala assim, eficiência logística, na verdade, a eficiência logística, do ponto de vista do custo do ativo, etc., é nada perto do custo do negócio principal que está sendo transportado ali naquela frota, né? Então, quando eu reduzo o estoque lá de um cliente em R$1 bilhão em alguma coisa, o valor que eu retornei para ele é centenas de vezes maior do que o custo da tecnologia. Só que aí vem a maldade da história, né? Ninguém abre isso, porque senão o fornecedor ficaria numa posição muito, muito facilitada assim, de poder precificar melhor o que ele está vendendo. Mas eu acho assim, estamos bem. A minha mensagem, né, nessa pergunta final é: estamos bem. Eu acho que a velocidade de adoção ela tem sido legal, ela não é uniforme em todos os segmentos, em todas as verticais, mas ela tem oportunidade em todos os espaços que a gente olha. E eu acho que, assim, felizes das empresas que estão chegando agora. A Maxtrack praticamente se reinventou em 2020, assim, se reinventou num momento muito bom por estar podendo usufruir dessas coisas todas. Isso aí. Não, legal, Gustavo. Gente, ó, teoricamente a gente chegou no final do horário aqui da nossa live, né, que estava programado para terminar às 8h30, mas assim, eu vou dar aqui a oportunidade de vocês darem as palavras finais, muito com essa perspectiva de futuro, né? Então, assim, eu não vou fazer uma pergunta fechada para vocês, né? Para, acho que, dar a liberdade de vocês abordarem um assunto que vocês acharam que ficou faltando aqui na nossa pauta, mas queria pegar essa perspectiva de futuro de todos vocês, tá? Vou começar aqui com o Alexandre. Tibério, eu vou te pedir, se você quiser, óbvio, comentar depois deles ali, pode comentar, né? Você manda aqui, mas eu acho que depois você faz esse encerramento total ali do negócio, né? Então, vamos começar pelo Alexandre? Bom, tudo bem. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite para participar aqui do evento, né? Acho que foi muito legal, acho que a ideia do Gustavo é bacana, da gente tentar criar um fórum, né, de provocativo, assim, trazendo novas ideias, novas tecnologias. Eu só ia fazer um comentário em cima do que o Gustavo falou, né? Um dos pontos que eu ainda vejo como uma dificuldade de adoção da tecnologia são as próprias pessoas, né? Então, as empresas ainda se sentem um pouco ameaçadas, ou não vou dizer ameaçadas, elas acham assim, com as pessoas que eu tenho aqui, eu não vou conseguir ter os resultados
porque as pessoas não estão preparadas e tal. Sinto que isso está mudando aos poucos. Talvez essa coisa toda da IA tá forçando também as pessoas a brincarem um pouco com o ChatGPT e tal, já estão se sentindo um pouco mais à vontade e de enxergar que vão ter resultados. E é claro, né, no momento que teu concorrente, o outro do lado, começou a usar e começou a ter resultado, fica difícil de não adotar as novas tecnologias. Então, acho que o momento é bom mesmo, bem como o Gustavo está falando. No caso aqui da Powerfleet, essa fusão de várias empresas trazendo oportunidades em diferentes segmentos para nós é onde a gente está enxergando que mais a gente vai conseguir crescer, né? De repente você começa a trabalhar a cadeia logística do cliente como um todo, né? Desde a empilhadeira até o caminhão, até a última milha, que é uma coisa que a gente está começando a enxergar como um grande potencial de crescimento. Legal. Alexandre. Eu vou falar, só que, assim, eu vou dar a oportunidade de todo mundo falar, mas depois eu vou chamar a perguntinha do Júlio ali. Não sei se é isso que você queria fazer. Não, é que eu vi a pergunta aqui, eu disse, pô, a gente não pode passar sem colocar a pergunta do Julião aí. Não, vamos deixar o pessoal falar aqui das perspectivas futuras, né? Mas depois o Júlio não vai ficar sem resposta, não, que essa aí eu também estou curioso para saber. Vamos lá, vamos passar então para o Gustavo agora, dar a sua perspectiva de futuro, Gustavo, aí a gente encerra com crise ali, depois vê quem pega a pergunta do Júlio, e o pessoal que está assistindo ainda a gente, está com um fórum bom ainda, se tiver pergunta, manda aí no chat, tá? Tá legal. Não, minha mensagem aqui é muito breve mesmo, eu só quero bater de novo naquele número aí que a gente discutiu no começo, de 5% de adoção de Visual Analytics, de 0% de adoção de LLM dentro dos veículos. Então, acho assim, são muitas indústrias diferentes nascendo dentro do segmento de logística, né? E acho que todas se complementando muito, de um certo modo. A gente tem espaço mundial, não é um espaço brasileiro, é um espaço global. O Cristiano estava falando ali, essa coisa do México, tudo, né? Eu acho que assim, você tem muitos mercados que são um pouco análogos ao mercado brasileiro, e acho que o Brasil está muito bem. Assim, o que a gente tem visto quando eu converso, viajo, clientes de fora, etc., é que a gente está muito bem. Eu acho que um desafio que a gente podia se colocar é realmente exportar mais tecnologia do que hoje a gente já exporta, porque existe o espaço e a gente não viu ainda, de certa forma, né, uma empresa brasileira fazer a mesma coisa que uma Powerfleet, etc., as empresas de fora. E eu acho que a gente pode ter empresas brasileiras, como a própria Nestec, como a Maxtrack, como outras, se propondo mais esse papel, vamos dizer assim, ambicioso, né, agressivo. Então, me agrada pensar nisso. Muito bom. Cris, suas palavras finais, perspectivas futuras, tendências. O que é legal, né? A gente sempre... síndrome do cachorro vira-lata que o brasileiro tem, né? Então, como eu falei, em 2019, tomei a decisão de montar a minha empresa no México, com um nome diferente, né? LogRisk. A gente já opera Colômbia, Peru, Equador e Guatemala. A Nestec tem outras empresas, nós estamos em 10 países diferentes. Então, o que eu falo hoje do que nós temos no Brasil é tecnologia não falta. Então, você tem os softwares, você tem o Data Lake, você tem os aplicativos, o sistema de rastreamento, as segundas tecnologias, etc. Então, acho que cada vez mais como eu estou usando esses dados para trazer benefícios para as nossas operações. Então, nós temos 2 fornecedores de tecnologia aqui, com soluções fantásticas, mas que só a solução, se você não tiver o tratamento dos dados, eles vão concordar comigo, não vai funcionar. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da Nestec. Ela é uma plataforma integradora, são mais de 34 empresas, todas elas conectadas às diversas plataformas e soluções, onde a gente tem um data lake gigantesco para tratar esses dados e resolver problemas, né, as dores dos nossos clientes. Podem ser problemas logísticos, problemas de segurança, problemas de safety. Então, acho que o futuro que a gente vê, a gente investe muito na Nestec, é como eu trato esses dados. Né? E acho que lá no começo a gente falou muito disso, né? Tem muito KPI, muito indicador, um monte de dados. Como é que eu pego esses dados, conecto, cruzo esses dados para trazer benefícios para os nossos clientes? É o nosso grande desafio. Acho que o futuro no mercado vai ser isso. Quem souber utilizar os dados, captar os problemas e trazer as soluções, vai estar na frente. Muito bom, pessoal. Tibério, você quer fazer esse encadeamento de ideias, fazer ali o fechamento para a gente depois partir para a pergunta do Júlio?
Eu acho que era a gente. Vamos colocar a pergunta do Júlio aí para o pessoal, né? Comentar rapidamente, acho que daí eu fecho. Não, tranquilo. Pessoal, o Júlio perguntou aqui como podemos evoluir para ter Wazes específicos para o transporte rodoviário, considerando as particularidades dos caminhões com restrições de rota, peso, altura, tipo de carga e zonas de restrição. Quem é que pega aí a pergunta do Júlio? Eu posso pegar parcial. O Júlio vai sempre muito longe, mas assim, eu acho que essa demanda ela se repete em vários contextos diferentes e com necessidades diferentes. Mas a gente viu isso acontecer primeiro muito forte no agro, né? As plantas fechadas elas costumam ter um conjunto de vias, etc., que já tinha um desafio, porque o Waze convencional não conhece essas vias e não é interessante para a indústria que o Waze conheça, que o Google conheça. Então, a gente, no fundo, encabeçou uma solução que endereçasse esse tipo de problema, foi até batizado lá pela própria raiz em agro, né, de Waze Caipira, mas que era exatamente a gente criar uma base cartográfica offline, né, um servidor de mapas que fosse construindo vias. E a vantagem de fazer isso construindo vias é que você adiciona muitas dimensões de dado que o Google e o Waze não têm. Por exemplo, é um aclive, de quantos graus? É um declive? Então, na hora que você começa a desenhar o seu próprio mapa com esse nível de sofisticação, quando a gente quer usar, por exemplo, para SSMA, eu quero uma marcha compatível com a descida e com a carga, eu quero, né? Isso começa a permitir várias coisas. Agora, em outros clientes do agro que a gente abriu recentemente, né, papel e celulose, etc., surgiu uma demanda que a gente já está implementando, usando essa mesma tecnologia, uma evolução dela, que ela, assim, mapeia para mim o tipo de pavimento e a condição da via, né, e usando o Video Analytics. Então, assim, e aí eu acho que os ETA são totalmente diferentes, você está baseado em médias de velocidade por tipo diferente de ativo, né? Então, imagina que assim, eu tenho um veículo que abastece, eu tenho um veículo que transporta a cana ou a madeira, e aí cada um vai gerando médias diferentes, que é uma coisa que o Waze também faz hoje, quando ele pensa no táxi, na moto, no carro e no não sei o que lá, mas que no fundo ninguém fez ainda para coisa industrial. Então, eu acho que já está nascendo, já existe, mas eu acho que essa sofisticação de generalizar para o Brasil inteiro e para o rodoviário precisa de uma massa de dados muito grande para isso ficar maduro e um custo muito grande de operação dessa solução, né? Então, mas acho que vai acontecer inevitavelmente. Hoje, para vocês terem uma ideia, na visão Maxtrack, tudo deveria ter ETA, estimativa de chegada, e EDA, né, estimativa de distância até o final. Tudo deveria ter ETA, mesmo que o cliente não fale para onde ele está indo. A gente já está em muitas operações lá que o cliente tem dificuldade de despachar, porque elas não são críticas em GR. Então, você pensa em muita atividade que o motorista tem uma certa liberdade para definir caminho, mas ele tem o destino. Então, a gente tem que ter uma noção de quanto ele andou versus quanto ele poderia ter andado, quanto ele demorou versus quanto ele poderia ter demorado, só que calculado para a realidade dele. Então, Júlio, eu acho que já nasceu, né? Já é, como diz a galera das comunidades, já é, mas eu acho que tem muito para evoluir, mas muito mesmo. E a outra pegada dessa que você está falando, que é muito legal, é que, assim, conhecer tipos diferentes de atividade, etc., requer uma grandeza de base de clientes, de dados muito grande. Então, no final, essas soluções vão nascer muito especialistas no primeiro momento. Elas vão resolver o problema de um cliente, que repete aquelas rotas e tal, aquelas estradas, então é mais viável. Mas a tecnologia já existe. Para fechar essa fala, tá? Só para vocês terem um dado, é muito legal isso aqui, Tibério e Vinícius. Eu fiz uma fala um tempo atrás em São Paulo, umas semanas, e eu fiquei buscando o que falar e tudo, e eu falei, pô, era um foco em conectividade, tinha as operadoras. Eu falei, deixa eu ver como é que é a questão de dados. E aí eu me deparei com uma situação absurda, assim, de assustadora. A gente viu que de 2018, que a gente já estava trabalhando com logística pesada, tá? Com raiz, inclusive, etc. Para agora, 2025, a nossa média de consumo de dado, de transmissão de dado por veículo mês, subiu 500.000%. Ela subiu 5.000 vezes por veículo mês. E agora assustem mais ainda, neste ano ela está subindo mais 20 vezes. Então quer dizer que eu tô subindo 100.000 vezes o consumo de dados por veículo em relação a 2018, que já tinha câmera. Eu não estou falando de passado. Então isso é assustador do ponto de vista de servidor, de cloud, de Amazon, e as empresas vão ter que se preparar para isso, para usar mesmo a quantidade de dado que está chegando e que vira dinheiro, né?
Não, pô, e agora então com a inteligência artificial, imagina o quanto isso não vai subir exponencialmente, né? Cris quer comentar, antes eu vou fazer só um ganchozinho, né? Na nossa comunidade Knowledge Hub, a gente tem uma pessoa, né, que eu conheço, Sócrates, que cuida disso nas operadoras ali, né? Não vou citar o nome da operadora aqui para não ficar fazendo merchandising, mas depois, se ele não estiver assistindo, eu vou passar para ele aqui, porque realmente tá fundamental para o negócio. Eu não vou nem falar muito do acidente, até porque já foi explorado, mas eu vou usar essa pergunta do Júlio para falar do roubo, né? Então, por que os dados são importantes? Quando a gente fala dos sistemas tradicionais, eles são binários. O que é binário? Parada indevida, bloqueia. Perda de sinal, bloqueia. Desvio de rota, bloqueia. Qualquer não conformidade, os sistemas de rastreamento, as tecnologias, elas bloqueiam. O que eu falo do tratamento de dados? O que a gente usa hoje na NSTEC? Perdeu o sinal aonde? No Rio de Janeiro? Tolerância zero. Perdeu o sinal aonde? Santa Catarina? Eu vou olhar isso daqui uma hora. Perdeu o sinal em Santa Catarina, motorista frota, carga de baixo valor. Cara, minha tolerância vai ser alta. Perdeu o sinal no Rio de Janeiro, motorista primeira viagem autônomo, carga de eletrônico, medicamento, cigarro, tolerância zero. Então, o sistema hoje, que a gente utiliza hoje, não é mais binário. Eu utilizo vários sistemas de rastreamento, vocês conhecem, não vou ficar citando nomes aqui, os mais conhecidos, são integrados com a nossa plataforma e a inteligência está aqui. Então, esse veículo é uma carga de defensivo agrícola, onde a área produtora do Brasil, Centro-Oeste. Então, para esse veículo aqui, minha tolerância vai ser zero. Motorista autônomo, não tem um histórico dele, carga de alto valor agregado. Isso vai subir um desafio para o operador para ele tratar isso de forma imediata. Porque existe o sistema ele traz muito dados, né? Porque seria uma estatística, a cada 50 mil alertas, né? E o Gustavo comentou isso, um é roubo. Então, eu não preciso tratar 50 mil alertas, porque tem muito alerta que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Nordeste, etc. Então, a gente faz um cruzamento de dados para ser mais assertivo. Então, as informações têm, mas a gente utiliza dentro do nosso dado aqui, inteligência artificial, para cruzar essas informações e falar, operador, acho que aqui é o problema. Esse aqui lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, isso aqui você trata daqui uma hora. Se não voltar o sinal, se não aparecer o motorista, você trata. Esse aqui que está acontecendo em São Paulo, no Rio, você trata de forma imediata. Então, eu acho que, respondendo ao Júlio, esses dados, eles existem, mas se eu for tratar de uma forma binária, eu vou ter muito retrabalho, muito problema, muita dor de cabeça. Eu tenho que fazer cruzamento de dados para ser mais assertivo na minha tomada de decisão, tá? Isso aí. Alexandre? Bom, bem breve aqui, só para reforçar pegando um pouquinho o gancho do Gustavo, o que ele falou, né? Eu vejo, assim, o Brasil é um país que a gente dá uns saltos e pula algumas tecnologias. Não sei, né? Por N motivos. Por exemplo, 3G praticamente não teve no Brasil. A gente pulou do 2 para 4G direto. Para quem é mais antigo, né? Lembra dos filmes antigos e tal, o pessoal tinha telefone no trunking, né? No carro americano. Nunca teve no Brasil isso. A gente foi direto para o telefone celular, né? E eu sei de uma empresa, por exemplo, que fez um mapeamento de todas as cidades de Angola, 3D, usando drones. Que é um país que também pula tecnologias que nem a gente. Então, eu acho que vai ser uma certa convergência de diferentes tecnologias que vai resolver o problema que o Júlio está sugerindo. De repente, drone, satélite, outras coisas, vão começar a conseguir mapear essas regiões que a gente não tem hoje, né? O país realmente é muito grande. E está se tornando meio óbvio que isso em breve vai se tornar fácil até de fazer, né? Eu bem que eu falei, o satélite da Elon Musk, toda essa tecnologia aí disponível, né? Eu acho que é por aí, Júlio. Isso, e a própria informação gerada pelos veículos, né? Assim, eu tenho um carro chinês ali que é equipado longe dessa coisa, e, cara, ele já grava isso tudo, então, assim... Já passou por ali, já vai deixando o rastro, né? Já vai marcando, aqui tem uma estrada. Já fica isso, e assim, eu que não sou da área, né, gente, fico muito curioso e pego os insights de vocês ali, o quanto isso é uma solução legal, escalável, né? Acho que de conectar isso com o nosso ecossistema, né, Tibério, lá do Knowledge Hub, que deve ter muita startup que faz esse tipo de
já de monitoramento e não está vendo isso como uma oportunidade. E aí, assim, o quanto um aclive, um declive faz diferença numa operação de logística, né? E que para um veículo de passeio não faz tanta diferença assim, então por isso o Waze não considera. Então pegar essas conexões é muito legal e trazer esse papo para um público que vai além do mercado de vocês também é muito legal, e eu acho que é essa conexão que a gente faz no Knowledge, né? Tibério, vou passar a palavra para você amarrar todo esse assunto aqui, para a gente acabar logo, né? Tivemos um ótimo quórum, não vamos deixar perder no final, né? Não, perfeito. Bom, o que eu queria falar agora para fechar, né, na medida que eu fui ouvindo aí todas as contribuições aí extremamente valiosas aí dos nossos convidados, né, eu vejo sempre 3 pilares, né, principais no processo de gestão que envolve pessoas, processos e tecnologia. Então, se você pensar, né, você pode desenvolver o foguete mais avançado que chega a Marte, né, mas se a gente está falando de fazer uma viagem tripulada, você tem que ter um astronauta, você tem que ter o piloto, tem que ter a pessoa que vai estar ali, então você tem que ter essa pessoa qualificada, preparada. Os processos, né, como a gente falou antes aí na abordagem anterior, ou seja, estudar isso preliminarmente para ser algo que não seja um desperdício de tempo e de dinheiro, né, quando você vai abordar a questão da tecnologia. Aqui no grupo, nós podemos ter diferentes níveis de transportadoras. Às vezes a gente está falando num nível de tecnologia já muito avançado e que a cada empresa precisa entender o momento dela, não pode desconsiderar, né, a inovação e a tecnologia, porque senão realmente fica para trás, mas ela precisa entender e priorizar, e sempre com esse olhar, né, envolvendo a tecnologia, que é fundamental, mas sem esquecer que tem os processos antes e que tem que ter pessoas qualificadas, né, para que possam colocar isso realmente funcionando e gerando os resultados que cada organização precisa. Então, eu acho que ficou aqui o desafio do Gustavo, a gente tem o canal do Knowledge Hub como, né, um ponto aí de convergência para procurar trabalharmos, né, acho que temos esses assuntos dentro da área de segurança, existem vários temas que a gente pode trabalhar na parte de produtividade, e a nossa ideia, através do Knowledge Hub, realmente é conseguir fazer com que esses membros que fazem parte lá, e que são muita gente de logística, mas tem vários segmentos, saúde e outros, etc., marketing, né, diversos segmentos, que a gente possa conectar mais, né, e extrair o melhor de tudo isso. E, por fim, pessoal, queria agradecer, Vinícius, a você, a Carol, agradecer aos nossos convidados, né, ao Alexandre, ao Gustavo, ao Cristiano, e principalmente agradecer aí ao público que, né, reservou um tempo para nos ouvir aqui, entender que tem valor, e espero que esse seja um momento de início, né, uma pedra fundamental aí que a gente esteja colocando e que possa evoluir depois para outras abordagens que estejam conectadas com os temas de inovação e tecnologia na logística e no transporte. É isso, agradeço e desejo boa noite a todos aí. Não, muito legal, gente. Senhores, em nome do Knowledge Hub, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês aqui nesse fórum. Obrigado por compartilharem suas valiosas experiências e visões aqui com a gente. Foi um papo extremamente enriquecedor. Eu, que não entendo de logística, saí daqui mais conhecedor, pude linkar com coisas do meu dia a dia e acho que certamente isso vai gerar novos insights para soluções, conectar vocês. Estou vendo que vocês já estão botando no chat ali os contatos de vocês. Falaria para botar também o @ do LinkedIn, né, para a gente conseguir fazer toda essa rede funcionar por lá. Tibério, queria te agradecer muito por essa oportunidade, tá? Tibério foi idealizador e curador desse evento, trouxe reflexões importantes ali ao longo dessa conversa, um olhar técnico sobre o assunto, né, que eu aqui não posso conduzir, né, estou só como mestre de cerimônias mesmo. Para encerrar, queria agradecer também você que nos acompanhou até agora. A gente ainda tem um fórum alto aqui, 35 pessoas, nós chegamos a 40 e poucas no total, né, então queria agradecer em nome do Knowledge Hub. O Knowledge acredita, né, muito nesse conhecimento compartilhado como o primeiro passo ali de um Brasil mais inovador, mais conectado, mais colaborativo. Então, a participação de vocês é essencial nessa jornada. Antes de sair,
vou convidar vocês a fazer a avaliação da nossa live, né? Então, a gente preparou um formuláriozinho ali para que a gente possa pegar as percepções, ver o que deu certo, o que deu errado. Acho que a ideia era fazer pelo YouTube, né? Já deu errado de início, mas a gente contornou aqui, eu acho que ficou bom, né? Todo mundo conseguiu ouvir direito, pelo menos não teve nenhuma reclamação aqui no chat, mas a gente vai melhorar esse ponto aqui para os próximos encontros. Então, como eu falei, se você gostou desse conteúdo hoje, compartilhe nas suas redes sociais, tá? Siga o Knowledge Hub, conecte com todo mundo aqui, são galera muito fera e proativa para trocar informações, né? Estão sempre postando, botando as novidades lá, então acompanhar todo esse time vale super a pena, tá bom? Gente, obrigado, até a próxima e espero aí que vocês tenham gostado também. Abração, gente. Obrigado pela oportunidade aí. Prazer, Cristiano e Alexandre. Prazer foi meu aí, cara. Mais. Boa semana para vocês aí, bom feriado. Tchau, pessoal.